Olá! Agradecemos os ouvintes que já se cadastraram em nosso canal e convidamos os novos também a se inscreverem gratuitamente. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente mergulha no universo de um dos maiores compositores da história, Gustav Mahler. Mas atenção, não vamos tratar de uma biografia convencional com datas e eventos em ordem. A nossa discussão se baseia em uma matéria excelente do historiador e professor Reuven Feingold, da Universidade Hebraica de Jerusalém. E essa matéria explora o livro Gustav Mahler, Um Coração Angustiado, do psicanalista Arnoldo Lieberman, que nos convida a uma viagem pela alma atormentada do músico. Exatamente. A proposta é bem diferente. É entender como a angústia, as dúvidas filosóficas e essa busca incessante por respostas moldaram a arquitetura musical de Mahler. Vamos tentar desvendar o homem por trás da música monumental. Ok, vamos desembrulhar essa história então. Como a música de um homem pode refletir os dilemas mais profundos da existência humana? O ponto de partida do Lieberman é fascinante. Ele usa as cartas trocadas por Mahler com amigos e, principalmente, com sua jovem esposa, a Alma, para nos mostrar o universo interior do compositor. Sim, e através dessas cartas, a gente percebe que a música dele é a própria representação da busca humana pelo absoluto. Lieberman descreve isso de uma forma muito poética. Ele diz que as harmonias e dissonâncias de Mahler representam as almas que, no mundo passageiro, escutam tanto o silêncio quanto as possibilidades. Tem uma citação que define isso perfeitamente. A música é a imagem de um homem que grita, que desespera, que rejubila, enfim, que vive. Isso mostra uma obra que não tem medo de explorar os limites da experiência humana, né? Sem dúvida. E essa exploração nos leva a uma ideia central. A música, para o Mahler, era uma celebração mística. Em uma carta de 1896 a um músico, o Max Marschalk, ele afirma que a necessidade de se expressar musicalmente começa com emoções que se abrem ao outro mundo. Ao outro mundo? O que ele quer dizer com isso? Então, não é um paraíso no sentido tradicional. É um lugar onde as coisas não estão mais separadas pelo tempo e pelo espaço. É uma busca pelo transcendente. Ah, eu entendi. É uma tentativa de tocar o sagrado. E é aqui que fica realmente interessante, né? Ele via a música não como entretenimento, mas como uma forma de tocar o divino. A oitava sinfonia, Veni Creator Spiritu, é apontada como o auge dessa busca. Uma manifestação sublime, onde o absoluto se revela. Mas permanece misterioso e inacessível. Exato. Ele nos dá um vislumbre, mas nunca a resposta completa. A tensão está sempre ali. Mas de onde vem toda essa angústia? O autor descreve Mahler como um homem trágico e essa condição parece muito ligada à sua identidade. O fascinante aqui é a conexão que o Lieberman faz com a herança judaica de Mahler, com o que ele chama de vocação ao exílio. Ele cita um ensaísta, o Santiago Kovadlov, para definir o homem trágico, e a frase é demolidora. Qual é a frase? É o homem que, sentindo-se inocente, se sabe sentenciado. Uau! Sentindo-se inocente, se sabe sentenciado. Isso é a definição de um destino do qual não se pode escapar. Pois é. E o Mahler estava ciente desse seu dom, dessa capacidade de transformar a dor em arte. Ele escreveu numa carta. Sim, eu vi essa parte. Ele diz: mas se o homem sofre em silêncio, um Deus me deu o dom de expressar minha dor. Isso. Só que o Deus de Mahler não era o de uma religião tradicional. Era um Deus silencioso, muito parecido com o que a gente encontra na obra do Kafka. Um destinatário do lamento que não dá respostas concretas, como diz o texto. Exatamente. E essa ausência de respostas concretas alimenta ainda mais a busca e a angústia dele. E isso se reflete totalmente na personalidade dele. Ele dizia para a esposa: os homens razoáveis são insuportáveis. Eu não amo mais que aqueles que exageram. E nesse exagero, ele via um desejo sincero de colocar Deus no lugar dos ídolos de barro.
Era uma forma de protesto contra a mediocridade. É impossível falar de Mahler sem falar da Viena do início do século XX, né? Aquele caldeirão cultural com figuras como Freud, Klimt, Schönberg. E esse contexto nos leva a uma questão muito delicada: o antissemitismo. O autor faz um contraponto importante aqui. Mahler, embora judeu de origem, não sofreu antissemitismo de forma tão direta quanto o seu contemporâneo Arnold Schoenberg. O caso do Schönberg é terrível. É brutal. Schoenberg teve a hospedagem negada em Matzei em 1921 por ser judeu, e isso o marcou profundamente. Meses depois, ele escreveu para o Wassily Kandinsky uma frase devastadora. Ele disse: "Finalmente, este ano tenho aprendido uma lição que jamais olvidarei. Não sou alemão nem europeu. De fato, a duras penas sou um ser humano, pois sou um judeu." Que peso! E como o Mahler lidou com a identidade dele nesse ambiente? Porque, afinal, ele se converteu ao catolicismo em 1897. Segundo Lieberman, a conversão teve múltiplas razões de busca individual e de estratégia profissional. Era conveniente para a carreira. Era muito conveniente, especialmente para assumir a direção da prestigiosa Ópera de Viena. Mas, ao mesmo tempo, a promessa de redenção do cristianismo o atraía em um nível pessoal. Mas isso não significou uma negação completa das origens dele. De forma alguma. A própria Alma Mahler escreveu. E isso é crucial. Ela disse: Mahler nunca negou sua origem judia. Ao contrário, destacou-a. Era um crente no cristianismo, um judeu cristão. Um judeu cristão. Que definição complexa. E se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos que a conversão não silenciou as perguntas dele. Pelo contrário, os porquês da existência continuaram sendo seu principal estímulo criativo. Para ele, como diz o texto, qualquer resposta era sempre provisória. Por isso Lieberman diz que é preciso aprender a tolerar a explosiva mescla de angústias e beleza, da vida e da morte, que são seus pentagramas. Ele chega a descrevê-lo como o músico dos existencialistas, colocando-o ao lado de Kierkegaard e Kafka. E essa busca toda por um sentido parece culminar numa visão mística do amor. Em uma carta à alma de 1909, ele fala sobre uma força que chama de o eterno feminino. E o que seria essa força? Ele a descreve como o lugar de repouso, a meta, em oposição ao esforço masculino para alcançá-la. E ele concorda com a alma que essa força é, em essência, a força do amor. Então, depois de tudo, ele encontra um vislumbre de paz ali. Um vislumbre. Mas a busca, a condição de ser um viajante, essa nunca cessa. O amor se torna um ideal, mas a tensão para alcançá-lo permanece. Então, o que tudo isso significa? Significa que a obra de Mahler é, na verdade, um convite para acompanhar a jornada de uma alma errante, sempre em busca de um sentido mais profundo. Exato. A análise de Lieberman nos mostra que a música de Mahler é mais do que uma obra de arte. É um testemunho de uma vida dedicada a questionar, a sentir e a traduzir em som a complexa condição humana. E isso nos deixa uma reflexão. A fonte menciona que Mahler compunha para neutralizar um silêncio que lhe parecia insuportável. Talvez a grande questão que a música dele nos propõe não seja sobre as respostas que ele encontrou, mas sobre o que cada um de nós faz com os silêncios de nossas próprias vidas. A gente os preenche com ruído ou, como ele, tenta transformá-los em algo significativo, mesmo que seja doloroso. Uma ótima pergunta para se pensar. Para quem desejar aprofundar-se no tema, a leitura recomendada é a obra que baseou nossa conversa. Gustav Mahler, Um Coração Angustiado, de Arnoldo Lieberman, publicado pela editora Autêntica. Muito obrigado por haver estado conosco. Se você gostou, não esqueça de se inscrever gratuitamente no canal e desde já convidamos vocês a acompanhar o próximo episódio.